Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as diferenças das faculdades de medicina aqui no Paraguai e aí no Brasil. Eu vou falar tudo com respeito à minha faculdade, que é a Universidade Nacional de Assunção, e como o nome já diz, é a Universidade Nacional, ou seja, pública da capital do Paraguai. Então é com respeito a isso, tá bom? Eu nunca cursei outras faculdades, então eu não sei dizer sobre outras faculdades de medicina. Eu vou falar com base a minha experiência desses anos que eu vim cursando da faculdade aqui. A primeira diferença é, de cara, quando você entra na faculdade, o trote. A gente chama aqui o trote de bautismo, e não são os alunos do segundo ano ou do segundo semestre, os veteranos, que são os que fazem o trote nos calouros. São os alunos do sexto ano, que já estão para se formar, os que vão fazer o trote nos calouros do primeiro ano. E eu acho bem legal isso. Na verdade, no começo eu achei um pouco esquisito, né? Mas depois eu já me acostumei e até achei bem mais legal isso, porque realmente os do sexto ano são os verdadeiros veteranos, né? Porque eles já estão para se formar, eles esperam todos esses 6 anos de faculdade para fazer o trote, então é muito legal. Inclusive, os veteranos, eles vão juntando dinheiro durante toda a faculdade para fazer uma festa que é realmente um evento na faculdade. A rua principal na frente da faculdade é fechada para esse evento, toda a faculdade participa, é muito legal. E os veteranos aqui são os dioses, que significa deuses. É estranho, né? Mas quando você tá aqui, você já se acostuma com esses nomes. E os calouros são os bichos, né? Eu sei que tem faculdades no Brasil que também chamam assim os seus calouros. A segunda diferença é que no trote aqui no Paraguai, o corte de cabelo não é só pros meninos, é pras meninas também. E eu sei que parece muito absurdo, né? Contando assim, mas na verdade é muito legal, porque é o primeiro ato, assim, de ajudar o próximo quando você entra aqui na faculdade de medicina, porque todos os cabelos das meninas, eles são cortados de forma com que eles possam serem transformados em perucas para serem doados para as pacientes com câncer do nosso hospital escola, que é o hospital de clínicas aqui de Assunção. Então eu vou mostrar algumas fotos para vocês, inclusive de quando cortaram o meu cabelo, quando eu fui caloura. É claro que não existe nada forçado, é bem legal isso. Se você não quiser participar, você não precisa participar, você não precisa cortar seu cabelo se você não quiser. Inclusive tiveram meninas no meu ano que não cortaram, não tem problema nenhum. Você pode participar se você quiser, mas a maioria realmente quer, como eu quis, porque realmente é muito legal e você quer fazer parte desse evento, porque você quer ser parte da faculdade. Então é muito legal, e inclusive é o que caracteriza as bichas, as calouras, que elas também têm o cabelo raspado. Quer dizer, elas têm o cabelo curto. Daí depende de você, se você quer raspar pra igualar, além de, claro, pintar o rosto, pintar o corpo. Também tem o corte de roupa. Então é bem legal. Eu vou mostrar aqui algumas fotinhos pra vocês verem como é que é. A terceira diferença que eu já logo de cara, quando eu cheguei na faculdade, percebi, assim, é que você não pode usar shorts, não pode usar vestido, não pode usar nada que não seja formal mesmo. A faculdade é muito formal. Se você quiser, até pode, né? Você pode de chinelo, você pode de shorts, mas não é legal e os professores chamam atenção, porque realmente é mal visto, porque você tem que estar apresentável pra faculdade. Cara, eu não sei explicar direito, mas é algo que sim, é bem formal realmente. São mais estritos com a roupa, com a apresentação dos alunos. Então, geralmente no dia a dia você pode usar um jeans, uma camiseta, tudo de boa, tênis e tal, não precisa ir super arrumado. Mas quando tem prova escrita, pode ir também normal com jeans, assim, camiseta. Mas quando tem as provas orais, que é você com o professor, que é um médico, né, um doutor, que ele vai te avaliar, ou quando tem alguma apresentação para toda a turma ou para os professores, você precisa sim estar bem vestido, você precisa sim estar com uma roupa mais elegante. Pode ser com uma camisa, pode de salto se quiser, ou de sapatilha, enfim. Tá mais apresentável do que o normal. O normal é jeans e camiseta, mas para essas ocasiões tem que ir um pouquinho mais elegante. Bom, já que a gente tá falando sobre como a faculdade é mais formal, o tratamento entre os alunos e os professores também é mais formal. Geralmente a gente não chama nunca os professores pelo primeiro nome, isso não existe. É sempre doutor e o nome da pessoa ou o sobrenome do doutor. Isso é uma diferença que eu vejo bastante, que no Brasil tem essa cumplicidade, essa amizade entre os professores e os alunos. Aqui não existe muito isso. Claro que tem professores que são mais acessíveis, outros que são mais, que exigem mais essa distância entre os alunos e eles, mas geralmente é assim, sempre um tratamento com respeito e usando também o vocabulário mais formal para se referir aos professores. Por exemplo, a gente não pode falar vos, a gente tem que falar usted, que é tipo a linguagem mais formal. E os verbos que conjugam com o vocabulário mais formal
principal mesmo. Bom, outra coisa que já de cara, quando eu cheguei, eu também me impactei, foi que a gente tem muitas avaliações. Não existe, como no Brasil, uma semana de provas, sabe? Aqui você vai tendo provas a cada certo tempo, dependendo da matéria. Existem matérias que têm semanais avaliações, como, por exemplo, no primeiro ano, anatomia, tinha semanalmente as entregas, que a gente chama, que são avaliações orais sobre cada capítulo do livro. A mesma coisa com histologia no primeiro ano, com fisiologia no segundo. Enfim, tem essas avaliações, que é chatinho ter que ficar toda hora tendo avaliação, mas no meu caso eu realmente prefiro desse jeito, porque é o jeito que me obriga a me manter estudando, a me manter em dia com a matéria, sabe? Porque realmente, no meu caso, eu funciono mais à base da pressão mesmo. Então, quando eu sei que eu tenho avaliação, eu vou e estudo. Então, realmente, eu me mantenho em dia com esse tipo de prova ou de avaliação, né? E depois de uma certa quantidade de capítulos, tem a prova, que dependendo da matéria, pode ser escrita ou oral com os professores. Essa é outra diferença. A nossa faculdade é dividida em duas partes, que seria Ciências Básicas, que são os 3 primeiros anos, e o ciclo hospitalário, que seria no Hospital de Clínicas, os 3 últimos anos. Nos 3 primeiros anos, geralmente as provas são escritas e algumas entregas são orais, mas geralmente as provas são escritas, prova teórica e a prática. A teórica é escrita, a prática pode ser, por exemplo, no caso de histologia ou de patologia, seria vendo as lâminas, né, histológicas e anotando, ou no caso de anatomia seria identificando estruturas anatômicas no cadáver. E nos 3 últimos anos, geralmente todas as provas já são orais. Em relação às nossas notas, as nossas notas, elas não são do 1 ao 10, como geralmente é no Brasil. Claro que tem algumas avaliações que valem 10 pontos, mas a nossa escala de notas é do 1 ao 5. O 5 é a melhor nota e o 3 tá ali, sabe, na média. Então, no começo era meio esquisito pra mim esse sistema de avaliação, mas agora, tipo, eu tô super acostumada, sabe? Pra gente passar pro próximo ano, a gente tem que passar as matérias, mas não é tão simples assim, que com as provas ou avaliações durante o ano, se a gente tiver média, a gente passa. Não é tão simples assim. Porque pra gente poder passar uma matéria, a gente tem que ter a média do ano e fazer uma prova final. Sim, uma prova final. As provas finais aqui não são se você ficar de recuperação, não. As provas finais são obrigatórias para todas as matérias. Todas as matérias têm provas finais e você precisa fazer para você poder passar essa matéria. Então é realmente muito foda, é muito foda. Porque você tem que ter a média para você poder habilitar, que a gente chama, para poder ter o direito de fazer a prova final. E na prova final é o conteúdo de todo o ano em uma prova só. Então é um conteúdo muito extenso. Eu realmente acho esse sistema bastante exigente, mas eu acho realmente muito bom, porque eu realmente aprendo muito mais desse jeito. Eu aprendo muito estudando para as provas finais, porque eu realmente repasso tudo que eu aprendi, o que eu estudei durante o ano para fazer essa prova final, que geralmente é bem comprida. Quando é escrita são de 100 perguntas e quando é oral são sorteados os temas que você tem que desenvolver e falar para o seu professor. Ou no caso de matérias mais práticas, como semiologia médica, clínica médica ou cirurgia, é sorteado uma cama de um paciente que você tem que ir até ele, fazer toda a história clínica, toda a anamnese, todo o exame físico, e dependendo da patologia do paciente, o professor vai fazendo as perguntas de tudo que a gente aprendeu durante o ano. Então realmente é bem exigente, mas eu acho que vale a pena para nossa aprendizagem e para nossa formação esse sistema. Outra coisa que desde o primeiro ano tem que fazer são os trabalhos de pesquisa científica, que eu acho um saco, porque eu particularmente não sou muito fã, mas a gente é obrigada a fazer e eu realmente detestava mais no começo, porque eu realmente não sabia fazer direito, mas de tanto que a gente é obrigada a fazer durante o ano, eu já achei mais tranquilo de fazer, fui aprendendo a fazer, então não é que eu detesto tanto como no começo do ano, mas também não sou muito fã. Mas sim, a gente tem que fazer desde o primeiro ano e encher o nosso saco pra fazer esse tipo de trabalho. Bom, outra coisa bem legal é que a gente sai como médicos cirurgiões. Eu sei que é bem comum a gente ouvir cirurgião dentista. Bom, aqui na minha faculdade a gente sai como médicos cirurgiões. A gente tem como matéria cirurgia e a gente tem que ter certa quantidade de horas de cirurgia e realmente a gente aprende dentro de uma matéria só tudo que seria patologia cirúrgica, clínica cirúrgica, semiologia cirúrgica e técnica cirúrgica. Então eu acho bem legal isso e eu acho super interessante pro nosso currículo e pra nossa experiência. Bom, outra coisa é que agora a minha faculdade ela está no processo de mudança da malha curricular, mas até o meu ano a malha curricular era anual. Então, claro que existiam algumas matérias que eram semestrais, mas as matérias
matérias maiores, como anatomia, fisiologia, patologia, semiologia, farmacologia, cirurgia, clínica médica, pediatria, ginecologia, são anuais. Então eu realmente preferia que fosse anual, mas agora tá numa etapa de transição das malhas curriculares e a partir de agora estão sendo todas semestrais, como é no Brasil. Gente, eu tava aqui editando esse vídeo e eu lembrei de duas coisas que eu esqueci de mencionar durante a gravação do vídeo. Uma delas é que não pode ficar arrastando o DP por, muitos anos. Eu lembrei dessa diferença porque eu lembrei uma vez e ela falou a seguinte frase: eu tô no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano ao mesmo tempo. E eu fiquei tipo, como assim? E é porque ela levava DP do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro e do quarto ano. Isso aqui na faculdade não pode. A gente não pode ficar arrastando as DPs assim. Você só tem direito a levar uma DP por um ano. Ou seja, por exemplo, se eu peguei uma DP do segundo ano, eu só posso levar essa DP até o terceiro. Se eu não passar essa DP durante o terceiro ano, eu não posso ir pro quarto ano. Ou seja, você perde o ano. Então essa diferença é bem abismal assim, porque você simplesmente não pode continuar o curso se não ir passando as matérias. E outra diferença é com relação à grade curricular, que tem muitas matérias que diferem da faculdade do Brasil. Por exemplo, neuroanatomia é no segundo ano do Brasil, aqui é no primeiro ano. Ou seja, tem anatomia e neuroanatomia no primeiro ano. E, por exemplo, bioquímica, que no Brasil é no primeiro ano, aqui é no segundo ano. Mas essas coisas mudaram também. Como eu falei pra vocês que mudou a malha curricular, né? Que nem no Brasil fala, eu pesquisei na internet e é matriz curricular. Enfim, mudou, então agora bioquímica, por exemplo, é no primeiro ano e é semestral. No meu ano era anual, no segundo ano. Mas enfim, são diferenças assim que eu lembrei agora e eu achei interessante citar. Pode voltar pro vídeo. Outra diferença é que o termo internato se refere a coisas diferentes. Os médicos internos, sim, são médicos internos aqui no Paraguai. Porque o internato, ele é pós-graduação. Mas não me leve a mal, a gente também tem o que seria o internato na faculdade. É a mesma coisa, a gente tem todas as matérias clínicas no quarto, quinto e sexto ano. Pediatria, ginecologia, otorrinolaringologia, pneumologia, urologia, dermatologia, psiquiatria. A gente rota por todas essas especialidades, mas a gente não é denominado interno. Nós somos estudantes de medicina. Os internos seria o primeiro ano depois que você se forma. É um ano no qual você trabalha no hospital de clínicas, rotando por todas as especialidades, mas já tendo um salário de interno, de médico interno. E no caso da minha faculdade, ajuda a somar pontos para a prova de residência. E também é composto de duas etapas: a parte central, que é aqui em Assunção, e a parte rural, que seria no interior, que você vai pro interior exercer a medicina. E é isso aí, essas foram as diferenças que eu anotei aqui no meu caderno com relação à faculdade do Brasil e a do Paraguai de medicina. Eu espero muito que vocês gostem, me contem aí o que vocês acham muito esquisito, o que vocês gostaram, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Paraguai sobre qual... O que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal sobre a faculdade ou sobre o que for, que eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês. E é isso aí, tchau!